Olá viajante, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Quest. Pessoal, eu decidi trazer para vocês hoje um vídeo sobre uma pintura que eu fiz. É um vídeo que eu gravei 3 meses atrás, quando eu tinha comentado na época com vocês lá que havia aparecido um concurso cultural, né, sobre pinturas aqui na minha região e que eu tinha decidido participar dele. O que acontece, pessoal, é que esse concurso era sobre os 200 anos aqui da nossa cidade. Eu inscrevi uma tela, né, e eu acabei vencendo o concurso, fiquei em primeiro lugar aí, então obrigado Deus aí, obrigado pelo apoio de todos aí, né, pelo pessoal que acreditou em mim. E eu acabei ganhando então, pessoal, né, venci o concurso, fiquei em primeiro lugar e eu fiquei muito feliz com isso, né, foi um quadro, a primeira vez que eu pintei um quadro arquitetônico e de paisagem também. E além de eu ter ganhado 800 Obamas, né, um dinheiro que vai ser reinvestido em materiais aqui no canal, eu também vou ter o meu quadro eternizado, né, em uma exposição permanente lá na Casa de Cultura. Eu peço desculpas para vocês, pessoal, que eu não consegui trazer um vídeo de crafting propriamente dito, porque as peças que eu estou produzindo elas ainda não estão prontas. Elas vão chegar no canal aí provavelmente a partir da quinta-feira da semana que vem. E isso está acontecendo, como eu comentei para vocês aí em algumas postagens da aba comunidade nos outros vídeos, porque a gente está reorganizando as noites, né, que eu tenho livre para poder gravar os vídeos aqui do Quest, ou seja, a nossa agenda de gravação. Isso está acontecendo, pessoal, porque o Luiz Paulo, que é arquiteto, é meu colega de profissão, né, é meu amigo e é meu sócio, está trabalhando comigo aí para a gente abrir a nossa empresa, né? A gente já está há vários meses trabalhando, né, na nossa empresa, mas a gente vai colocar ela no ar nos próximos dias. E vai ser um portal muito legal, onde vocês vão encontrar tudo o que vocês imaginarem sobre arquitetura, né? Curiosidades, materiais, técnicas, dicas de como vocês construírem uma sala nerd, por exemplo, de como vocês mesmos podem decorar um quarto gamer, vai ser muito legal. Uma outra coisa legal que eu vou estar trazendo para vocês, pessoal, vai ser no vídeo da terça-feira agora, que atendendo a pedidos de alguns de vocês, eu vou trazer um vídeo rápido explicando como que eu me mantive na faculdade de arquitetura e urbanismo, fazendo dinheiro com essas peças de material reciclado. Durante muitos anos, pessoal, eu fiz quadros com material reciclado, escudos com material reciclado, peças colecionáveis com material reciclado, e eu vendia essas peças na faculdade, na internet, em vários lugares, em feiras também. Eu tenho tudo isso registrado em fotos e foi graças a isso também que eu consegui me manter na faculdade de arquitetura. Então é uma coisa muito legal e um motivacional para algum de vocês aí que queira estar, né, começando a trabalhar com artesanato. Então fiquem tranquilos que a partir da semana que vem a nossa programação vai estar voltando ao normal e enfim eu vou conseguir realizar algumas das mudanças no canal aqui que eu tenho planejado nos últimos dias. E sem mais delongas, vamos para o nosso vídeo de hoje. Olá viajantes, sejam muito bem-vindos a um formato um pouquinho diferente de registro aqui. Esse aqui, pessoal, é o primeiro take que eu estou fazendo sobre a pintura desse quadro. Vocês já viram aqui no canal um vídeo que eu fiz meio improvisado, né, pintando aquele quadro de O Senhor dos Anéis que eu tenho na minha parede, mas agora a proposta desse aqui é um pouco diferente. Basicamente, pessoal, eu decidi por pintar esse quadro aqui porque surgiu aqui na nossa região, né, já foi inscrito e tudo mais, o quadro, né, no momento em que vocês estão vendo esse vídeo, ele já está pronto, né, mas surgiu um concurso relacionado ao aniversário de 200 anos da nossa cidade, que é a cidade de Cruz Alta, aqui na região central do Rio Grande do Sul. E é uma cidade que ela tem uma importância histórica e estratégica muito grande, né? Desde a parte da emancipação das cidades em volta aqui, né? Cruz Alta deu origem aí a 100 e tantas outras cidades aqui ao redor, e bem como a participação dela aí, pessoal, né? Numa das parcelas mais importantes da história, da cultura e da identidade aqui do nosso estado, que foi a Revolução Farroupilha. Então, para comemorar isso, a prefeitura aqui da cidade lançou um desafio cultural, né? Que seria de pintar uma tela que retratasse alguma parte, alguma coisa relacionada com os 200 anos da nossa cidade. E aí eu decidi fazer essa pintura. Eu vou revelar para vocês o desenho que eu vou fazer a partir de agora. E esse aqui é o quadro que eu vou estar pintando, pessoal. Basicamente eu levei 6 dias só para conceber a criação, né? Esse croquis, assim, esse rascunho aqui para mim pintar. Esse aqui é o que a gente conhece como Palácio da Intendência, pessoal, que é o prédio da prefeitura aqui da nossa cidade, e ele é de uma arquitetura eclética, clássica, muito bonita, né? Ele foi desenhado por um arquiteto alemão que também foi o responsável por projetar o Museu Histórico de Porto Alegre, e ele é um dos cartões postais da nossa cidade. E aí eu decidi que eu ia pintar ele num contexto histórico de 1930, por isso eu coloquei alguns carros, né, de época, eu desenhei alguns calungas, que são essas silhuetas de pessoas, né, que a gente vai estar pintando depois. E basicamente eu vou dar a minha ideia, né, tipo, eu vou pintar uma cena saída da minha cabeça de como é uma das cenas, né,
históricas da cidade, né? Porque em 1930 fazia pouco, né, que esse prédio aqui tinha sido construído. E como toda a parte de legislação de todas as cidades dessa metade do estado aqui surgiu basicamente de Cruz Alta, né? Ou seja, o nosso estado foi praticamente civilizado, né? pelos conceitos de política e de organização de Cruz Alta. Eu achei que era bem interessante a gente pintar esse símbolo da nossa civilização aqui, né? Esse símbolo do desenvolvimento humano, social que teve a nossa região graças ao município de Cruz Alta. Então, eu vou registrar a pintura desse quadro aí nos próximos dias para vocês. Então, pessoal, para começar o nosso desenho aí, né, a nossa pintura, o que eu fiz? Eu passei na frente da prefeitura ali um dia desses e tirei uma foto dele com o meu celular para mim conseguir dar zoom e ter uma ideia dos detalhes que tem na fachada. Por ser um prédio mais neoclássico, né, um prédio que já é centenário e é tombado historicamente, ele é muito trabalhado, né, de detalhes na fachada. Ele tem várias gárgulas e detalhes em baixo e alto relevo, né? Inclusive ele tem vários detalhes que a gente não consegue ver muito bem, só bem de perto, assim, nas esquadrias dele também, nos degraus, nos pilares e tudo mais. E aí eu passei 2 dias, pessoal, desenhando com bastante calma isso à mão, transferindo isso para o AutoCAD para deixar as linhas retinhas, assim, para mim conseguir ter um croquis que fosse mais preciso, né? Mas basicamente, pessoal, se vocês forem tentar pintar um prédio ou alguma coisa assim, ó, pesquisem na internet sobre perspectiva com 2 pontos de fuga. Nesse caso aí, pessoal, a técnica que eu estou usando para desenhar, pessoal, ela se baseia em 2 pontos onde a gente apoia as linhas diagonais. No caso, os 2 pontos aqui eles estão do lado de fora dessa nossa tela, mas vocês podem ver que ela se inclina para a esquerda da tela ali, ela tem uma inclinação mais suave, e ela tem uma inclinação mais acentuada, como se fosse para os fundos da tela, assim. Esses são os 2 pontos de fuga que eu estou utilizando, só que eu já apaguei as linhas ali. Para fazer a pintura, pessoal, a gente vai fazer toda uma cobertura com a tinta base que a gente vai estar utilizando. Nesse caso aqui eu estou utilizando uma tinta PVA amarela para fazer a textura do prédio. Hoje ele é quase branco, mas na época, né, tem fotos e gravuras de que ele seria amarelo com verde, né? Então eu tentei me basear naquilo que era mais histórico para a época mesmo. A gente vai fazer todo o sombreado da nossa peça aí, pessoal, utilizando marrom claro. Como a edificação ela é em branco e amarelo, a gente não pode utilizar uma sombra preta porque ela vai quebrar completamente, né, e vai deixar o nosso quadro com um contraste muito forte. Então aqui eu utilizei o amarelo, depois o amarelo queimado, depois um marrom claro e depois um marrom escuro, sempre em camadas sucessivas para a gente ir fazendo o sombreado dessa nossa edificação. A parte da rua ali, pessoal, na época era de chão batido, né? Então a gente tinha muitas carroças ainda que circulavam na cidade, né? O pessoal cavalariço, né, que também circulava muito por aqui, então eu coloquei ali um marrom argila mesmo. Já para fazer aquela parte ali, pessoal, ao redor ali dos detalhes mesmo, eu utilizei um marrom um pouco mais escuro, um marrom terra, que é o mesmo marrom que eu vou utilizar para fazer a parte das rodas e outras partes de madeira. Tem um cavaleiro que eu coloquei no meio da pintura ali também, que eu vou pintar com esse marrom um pouco mais escuro. E a ideia que eu tinha era de pintar esse nosso prédio no entardecer. Como ele fica com a fachada dele voltada para o sul, então ele durante o entardecer ele teria um sol que pegaria em diagonal nele. Por isso que a gente está vendo ele nessa posição e com o sombreado do lado de cá, como se a luz ela tivesse vindo ali da onde eu tô, né, da onde o Batman tá ali, e ela tivesse pegando de lá para cá. E a gente também vai fazer um trabalho, né, de pintura do entardecer ali, de como a gente pode simular aquele infravermelho do céu lá com tintas muito básicas, né? Todas essas tintas aqui, pessoal, elas são tintas acrílicas, tintas PVA e tinta guache também, quando a gente precisa dar uma tonalidade que é só para queimar a tela, é uma outra técnica que vocês podem pesquisar aí. Eu não costumo fazer isso, mas aqui foi necessário fazer, especialmente na parte do chão e do teto, e do céu, que é na verdade uma técnica onde tu utiliza uma tinta bem ralinha para te só sujar o branco, porque o branco ele é uma cor muito, muito forte para uma pintura em que tu pretende dar um tom mais avermelhado, mais alaranjado, que seria de um entardecer mesmo. A parte das sombras, pessoal, como é que a gente faz? Quando a sombra ela está muito próxima do objeto, a gente faz ela em preto, porque ela vai estar bem intensa e ela vai ter um contraste muito forte. Quando a sombra ela vai mais longe, ela está mais longe, ou o objeto com sombra está mais longe da gente, nesse tipo de quadro aqui a gente vai utilizar um sombreado em marrom. Para fazer a parte da vegetação ali atrás, pessoal, eu simplesmente desenhei alguns triângulos e alguns círculos ali e eu vou passar camadas sucessivas de verde até a gente conseguir um tom de mescla de verde
que ele vai dar uma simulada visual no que seriam as folhas, sem necessariamente a gente ter que desenhar elas. Existem técnicas da gente pintar folhas usando cotonete, só que como o tempo era muito curto, eu acabei fazendo da maneira mais rápida que dava, afinal eu tive 4 dias, né, com um pouco mais de 4 dias aí para pintar todo o quadro. Para fazer aqui o processo de queima da tela, eu utilizei um azul clarinho, né, que vocês estão vendo ali que eu estou passando, e depois eu cobri ele, pessoal, parcialmente com uma tinta cor de pele, né, uma tinta bege. Depois essa tinta bege ela foi coberta com uma tinta laranja, depois com uma tinta roxa, e bem ali atrás das árvores a gente tem que colocar um roxo mais forte e um pouco de vermelho, e assim a gente vai simular que a noite está se levantando lá atrás do prédio, né, e o entardecer está iluminando ele pela frente. Basicamente é isso aí, pessoal. Valeu! E basicamente esse aqui foi o resultado da minha pintura. Então, pessoal, foram 2 dias para conceber e desenhar, né, toda essa cena aqui na tela, e mais 5 dias de trabalho com pintura. Claro que teve intervalos ali para esperar a tinta secar e tudo mais, mas basicamente eu levei uma semana para pintar essa tela. Ele tem 60 por 90 e a técnica foi, como vocês viram ali, acrílico sobre tela, né? Agora eu vou esperar ele terminar de secar bem, vou invernizar bem o quadro e vou assinar, e basicamente esse quadro está pronto aí para esse concurso aí que a Prefeitura de Cruz Alta, que é a minha cidade, fez para comemorar os 200 anos, né, da nossa cidade, né, do nosso município aqui, que é uma região muito importante para a história de todo o estado do Rio Grande do Sul. Eu espero que vocês tenham gostado, pessoal. Foi um vídeo simples, um vídeo bem diferente do usual, né? E eu tive que acelerar ele porque é um processo realmente muito lento de produzir esse tipo de material, esse tipo de peça. Mas eu espero que vocês tenham conseguido aproveitar, vocês tenham conseguido entender como é que a gente pode estar pintando uma tela aí. E convido vocês aí, se vocês acharem interessante, a se inscrever no canal, deixar uma curtida no vídeo, compartilhar o nosso material aí com os amigos, com os conhecidos, com os familiares, né, para estar aumentando cada vez mais esse nosso grupo aqui, né, a nossa interação, a nossa troca de conhecimento e de diversão aqui, pessoal. E é isso aí. Muito obrigado pela atenção de todos, um grande abraço para todos e parabéns, Cruz Alta, pelos 200 anos, né, que os próximos 200 anos sejam iluminados, sejam cheios de realizações, de vitórias, de desenvolvimento humano, social, e eu espero que, de alguma forma, essa minha singela homenagem aqui agrade, né, a todos aí. Pessoal, muito obrigado, um abraço.